E aí, meu amigo e minha amiga cartoleira, como é que estão vocês? Aqui quem tá falando é o Gustavo, GSS Games na parada com vocês. Galerinha, tô eu aqui hoje, sétima rodada do nosso queridíssimo Cartola FC, para trazer como de praxe, primeiro vídeo da semana, as análises dos confrontos para essa sétima rodada. Como é que funciona o vídeo de hoje? Eu vou analisar os 10 confrontos que vão ocorrer por essa sétima rodada do Campeonato Brasileiro e dizer para vocês quais desses confrontos você deveria colocar jogadores de ataque, porque são jogos que têm uma tendência maior a ter gols. Quais desses confrontos você deveria colocar mais jogadores de defesa, porque algum dos times tem mais chance de conseguir um SG. E quais desses confrontos você deveria evitar colocar muitos jogadores, ou porque são clássicos, ou porque são jogos pareios, ou porque algum dos times vai poupar jogadores. Tranquilo? Além disso, galera, eu queria sempre lembrar para vocês aqui, vou mostrar, por exemplo, Atlético Mineiro e Flamengo. Não quer dizer que, por ser um jogo difícil, você não possa escalar ninguém. Eu só quero dar um exemplo que, num jogo desse, você deve evitar colocar 3, 4 jogadores. Mas sempre tem uma peça ou outra que, se você estiver muito confiante, vale sim a pena escalar. Porventura, um Otero, por exemplo, um Paquetá pelo lado do Flamengo. É mais ou menos isso que eu vou tentar explicar para vocês. Além disso, eu sempre peço para você que é novo no canal, parceiro, se inscreve, porque no decorrer da semana a gente ainda vai postar escalação do nosso time principal focado em pontuação, times de valorização de 100 até 150 cartoletas para quem quer ainda valorizar seu patrimônio. E também no primeiro link na descrição você pode entrar, seguir a gente lá no nosso Instagram, e lá você pode mandar fotos do seu time, dúvida por direct, eu respondo todo mundo para tentar ajudar vocês a mitarem, tranquilo? Então foi isso, e agora, sem mais delongas, solta a vinheta e vamos pro vídeo. Todo ano é assim. E aí, depois de nós. E aí, bora negão, bora negão. E aí, depois de nós. E aí, Voltando aqui, galera, e antes de a gente já começar falando da sétima rodada, a gente vai falar um pouco da sexta rodada aqui para vocês, como é que foi nossa pontuação e qual vai ser a tendência da maioria dos cartoleiros, tranquilo? Até o momento, galera, minha pontuação tá 70.3. Por que eu estou dizendo até o momento? Porque eu estou fazendo esse vídeo no mesmo momento que está ocorrendo o jogo do Internacional, ou seja, minha pontuação ainda pode subir, porque eu tô com o Patrick, Cuesta e o Danilo Fernandes jogando, porém também ainda pode abaixar, porque se porventura o Internacional sofre um gol, eu vou acabar perdendo os 5 pontos do Cuesta mais 7 pontos do Danilo Fernandes. Então pode ser que a minha pontuação varie um pouco. Então até o momento tá 70, mas pode mudar até no decorrer do vídeo, é loucura, né? Porém vamos falar um pouco dessa sexta rodada aqui para vocês. Vamos primeiro falar como é que foram os jogos, ajeitando aqui, pronto. Primeiro confronto, Atlético Mineiro e Cruzeiro, foi um jogo bem interessante, o Atlético Mineiro mostrando uma força que não vinha mostrando há um bom tempo. Na verdade, o Atlético Mineiro, até do ponto de vista dos mineiros, estava sendo taxado como um time bem inferior ao Cruzeiro. É verdade que o Cruzeiro jogou com um time reserva e que também teve um jogador expulso, porém o Atlético Mineiro conseguiu vencer, isso colocou ele como o primeiro colocado, uma vitória até certo ponto tranquilo. O Cruzeiro acabou poupando muitos jogadores, muitos dos cartoleiros não estavam nem se preparados, muitos escalaram Arrascaeta, só entrou no segundo tempo e complicou bastante. Flamengo empatou com o Vasco. Como eu disse, era bom evitar colocar jogadores do Flamengo e do Vasco. O clássico sempre é jogo difícil. Apesar de o Flamengo, para muitos, estar bem na frente do Vasco, eu mesmo colocava o Flamengo como favorito. Acabou não passando de 1-1. Pro Cartola, todo mundo sabe, 1-1 é o pior resultado possível, porque quer dizer que nenhum dos times conseguiu SG. E como não teve muitos gols, as pontuações foram bem baixas. Descendo aqui temos Palmeiras e Bahia. Palmeiras venceu de 3-0, uma vitória bem tranquila. Quem colocou defensores do Palmeiras pontuou muito bem. Antônio Carlos fez gol, Marcos Rocha pontuou mais que 10, o Diogo Barbosa também pontuou muito bem. Tivemos também o Jailson pontuando bem. Então, quem colocou defensores do Palmeiras pontuou muito bem. Quem colocou o Keno acabou se decepcionando bastante. Já quem colocou o William ou até mesmo o Borra acabou fazendo uma pontuação superior a 10. Então, se deu bastante bem quem colocou esses dois jogadores. Temos Paraná, Vitória e Ceará também. Um jogo previsível. Eu sabia que seria um jogo de gols. O Vitória fez 2 gols. Quem colocou o Neilton se deu muito bem até o momento. Está sendo o maior pontuador. Salvo se alguém do Internacional pontuar muito bem, vai ser o Neilton mesmo, o maior pontuador da rodada, que pontuou só 16. Que não é uma pontuação alta do ponto de vista do maior pontuador da rodada. Por isso que as médias não são tão altas. Paraná em Grêmio decepcionou muita gente.
não passou de um 0-0, muita gente escalou atacantes do Grêmio, quem colocou defensor se deu bem, América e Botafogo 1-0, placar até normal. Santos e São Paulo também foi um jogo que o São Paulo dominou, mas 1-0 foi razoável. O Santos quase não teve chance. São Paulo criou algumas chances, teve até uma grande chance com o Nenê, mas foi um placar legal. Sport Corinthians 1-1, tá aceitável, principalmente porque o Corinthians foi com um time reserva, não poderia se esperar muito mais. Também jogando lá em Pernambuco não é tão simples ganhar do Sport. Fluminense venceu o Atlético Paranaense. Eu estava confiante que o Fluminense venceria o Atlético Paranaense pelo futebol que o Fluminense até mostrou contra o Botafogo. E como eu disse, Internacional e Chape está ocorrendo no momento, então não posso comentar do que está acontecendo. Eu estava assistindo o jogo até uns 30 minutos. O Internacional estava um pouco superior à Chape, mas são dois times com uma proposta um pouco mais defensiva. Acredito que esse jogo será de poucos gols. Tô até arriscando, quem sabe esse jogo virar no segundo tempo, mas acredito que será um jogo de poucos gols. Seguindo aqui, vamos para a nossa sétima rodada, que é o que vocês querem mesmo. Primeiro jogo, galera, é logo Fluminense Chapecoense. Esse é um jogo ótimo para você escalar vários jogadores, tanto de ataque, como meio de campo, como defesa. Para mim, o Fluminense é superior a Chapecoense. Apesar da grande limitação que o Fluminense mostra do ponto de vista de elenco, o Abel consegue fazer as peças se encaixarem de maneira muito interessante e o time do Fluminense está funcionando. Jogadores de ataque, meio campo e zaga são totalmente válidos pelo lado do Fluminense. Só ficar ligado porque muitos deles vão estar valorizados. Ou seja, se você quiser valorizar, quem sabe não seja o melhor confronto possível. Descendo aqui temos Palmeiras e Sport, galera. Confronto que do meu ponto de vista tem o Palmeiras como grande favorito. Palmeiras que estava muito taxado como abatido porque perdeu pelo Corinthians, para o Corinthians, mas acabou vencendo tranquilo o Bahia. Vai jogar agora contra o Sport. Também vejo um favoritismo nato. Jogadores de meio, ataque e zaga do Palmeiras são opções válidas. Ou seja, já dois confrontos onde você pode investir vários jogadores. Atlético Mineiro e Flamengo, galera, evitar colocar jogadores só tipo um Otero, que eu acredito que estará desvalorizado, pode ser uma opção interessante porque chuta bastante, mas evitaria de maneira geral colocar jogadores desse time. Depois temos Paraná e Atlético Paranaense. Paraná que acabou empatando com o Grêmio jogando em casa. O Atlético Paranaense que não tá tão bem na competição, tem um estilo de jogo imponente, muitos times têm medo de jogar contra o Atlético Paranaense, porém ele acaba não fazendo grandes resultados. Lembremos que é um clássico, não é o grande clássico do Paraná, porém é um jogo entre dois times que na teoria se conhecem. Eu evitaria colocar muitos jogadores desse confronto, tanto pelo lado do Paraná como pelo lado do Furacão. Descemos aqui, temos Bahia e Vasco. Lembremos que o último jogo entre Bahia e Vasco na Fonte Nova foi um 3-0 para o Bahia contundente. Eu acredito que colocar jogadores do Bahia sejam opções válidas, principalmente aqueles mitos de sempre, como por exemplo o Zé Rafael ou Edgar Júnior. Vários deles estarão desvalorizados em relação à rodada passada, porque o Bahia não foi tão bem. Colocar jogadores do Bahia pode sim compensar bastante. Evitaria jogadores de defesa, mas de meio e ataque pode valer muito a pena. Seguindo aqui temos Botafogo, o Glorioso versus o Leão da Barra. O Vitória, eu vejo nesse jogo um favoritismo pelo lado do Botafogo. O Vitória vem de 2 vitórias consecutivas, dando uma engrenada legal, conseguindo sair daquela parte da degola. O Botafogo vem numa campanha razoável de 8 pontos. A diferença entre os dois é só 1 ponto, ou seja, campanhas próximas, mas como joga no Engenhão, eu vejo uma pequena vantagem pelo lado do Glorioso. Depois temos Santos e Cruzeiro, jogo bem complicado. Temos que também lembrar que tem jogo no meio da semana, pode ser que alguns jogadores sejam poupados. Não vejo o Cruzeiro poupando, tanto porque ele já poupou nessa semana passada, não acho que vai poupar também nessa. É um jogo complicado, porque para mim o Cruzeiro vive uma fase melhor. Porém, como o Santos está jogando em casa, no Pacaembu, geralmente os jogos do Santos no Pacaembu dão uma quantidade boa de torcida, eu evitaria colocar muitos jogadores desses dois confrontos. Internacional e Corinthians também, jogo no Beira-Rio, evitaria, porque o Corinthians é um time muito defensivo e o Internacional também é um time que acaba não engrenando muito. Eu evitaria colocar jogadores desse time. América e São Paulo, dois times que eu acho interessante, porque assim, começaram o campeonato bem desacreditados. O América, pelo menos do ponto de vista daqueles times que vieram da segunda divisão, que tem sempre aquela perspectiva que pode voltar
para a Série B tá fazendo uma campanha muito boa, tanto que está em 6º lugar, e o São Paulo é o único invicto até o momento na competição. Claro que isso deixa ele ainda atrás até do próprio América, porque o América teve mais vitória, mas é um confronto bem difícil, na verdade. Eu não colocaria nenhum dos dois times, e ambos os times estão com jogadores valorizados, porque os dois vieram de vitórias. Ceará e Grêmio, muita gente pode até me questionar. Na teoria, é muito válido você colocar jogadores do Grêmio, na teoria. Porém, galera, eu acho que o Grêmio está decepcionando bastante quando está jogando fora de casa, porque os times estão jogando muito defensivo contra o Grêmio e ele está acumulando uma quantidade gigantesca de 0-0. Pode até escalar alguns jogadores de frente para o Grêmio. Lembremos que a tendência é que o Grêmio vá com o time titular contra o Ceará, mas assim, não é aquela baba. Eu acho que existe confrontos até melhor, tipo apostar em jogadores do Palmeiras seja uma opção até melhor do que colocar jogadores do Grêmio, porque realmente o Grêmio não está conseguindo furar determinadas defesas. Eu acho que é já o terceiro 0-0 em 6 rodadas do Grêmio, então ficar ligado nisso. Tranquilo? Então essa foi a análise dos 10 confrontos, sempre lembrando para você que no decorrer da semana teremos os outros vídeos aqui no canal, time principal, time de valorização, entre outros. Também lembro para você seguir a gente lá no nosso Instagram e se inscrever aqui no canal, porque ajuda bastante. Papoca um like no vídeo, porque ajuda na divulgação. Um abraço a todos, rumo à mitagem e valeu!